Detalhes, detalhes e mais detalhes. Hoje vocês entenderão alguns detalhes especiais do nosso grande projeto corporativo. No último vídeo publicado aqui no canal, eu fiz um tour pela obra. A gente já estava na reta final da entrega, faltava uma semana para a construtora entregar a obra prontinha. E nós fomos a São Paulo para checar os últimos detalhes, ver se estava tudo ok. Eu espero voltar a São Paulo muito em breve para filmar a obra prontíssima para vocês. A gente tem acompanhado de longe essa reta final, tá ficando tudo incrível, mas são muitas e muitas coisas pra gente conversar quando tiver tudo pronto, para eu mostrar pra vocês. Eu preferi então fazer uma espécie de parênteses nesses vídeos de obra, pra gente falar um pouco mais de alguns materiais, eu falar de marcas, modelos, que muitas vezes ali filmando durante a obra é mais difícil falar. Quero começar então explicando sobre a concepção geral do projeto. Vou voltar um pouquinho lá atrás, no primeiro vídeo dessa série, porque toda a concepção do projeto, depois da etapa de layout, quando a gente passa mesmo para a identidade visual, ela parte da marca da empresa. Para a gente levar então essa identidade da marca para o projeto de arquitetura, a gente parte de um documento que chama Manual da Marca e geralmente é desenvolvido pela equipe de marketing da empresa. Nesse manual a gente tem todas as informações sobre a logomarca, fontes, cores que podem ser trabalhadas, as variações possíveis, enfim, todas as informações referentes à marca. Nesse caso específico, dentro do Manual da Marca, constava este documento, que é como se fosse uma cartela de cores, mostrando então todas as possibilidades de uso das cores que faziam parte também dessa identidade da marca, que eram o amarelo-limão, o laranja e um azul mais clarinho, além do preto e do branco, que fazem parte das cores da logo propriamente. Em cima disso, nós começamos o nosso trabalho. Vou começar falando de pisos. A ideia foi que a gente trabalhasse pisos mais neutros, de modo geral no escritório, para que depois a gente desse destaque para essas cores nas paredes e no mobiliário que a gente iria usar. Nós escolhemos como piso principal, então, do escritório o vinílico, num padrão amadeirado, num tom bem clarinho e bem seco, da marca Target. Esse aqui é da linha Square, é um piso que é um pouquinho mais espesso que o tradicional de 3 milímetros, um piso apropriado para ser utilizado sobre piso elevado, como eu já contei que a gente tem no andar também nos outros vídeos. E depois, para fazer a marcação de algumas circulações importantes também no projeto, nós utilizamos um outro piso vinílico da mesma linha, porém com acabamento tipo concreto. Olha só, ele lembra uma peça de concreto. Esse primeiro piso é em réguas, mas esse segundo é em placas, de 90 por 90. Então nós ajustamos a largura desses caminhos, que inicialmente estava com 1 metro no projeto, para 90 centímetros, para que nós tivéssemos peças inteiras e poucas emendas. O resultado final foi um contraste bacana, quase parece que são materiais diferentes. A gente entende que a gente tem um amadeirado, mas esse acabamento aqui tipo concreto, na prática, para mim, ele ficou parecendo um porcelanato, um outro tipo de piso, ou uma coisa de cimento mesmo, sei lá. A ideia era criar essa diferenciação e eu achei que o resultado final ficou muito bacana. Aqui eu tô falando dos principais espaços, das áreas abertas de trabalho, tanto no call center quanto na área do office e inclusive na copa também. Mas a história não parou por aí. Além do piso vinílico, nós também utilizamos o carpete em outros locais, principalmente para a gente dar mais ênfase para a acústica, como salas de reunião e salas individuais. Por quê? São espaços menores, com menor circulação de pessoas e é mais fácil dar manutenção para o carpete nessas áreas então. E aí nós já ousamos um pouco mais. Nas salinhas individuais nós fizemos uma inversão. Tiramos as cores das paredes porque eram salas menores e levamos essa cor para o piso com um carpete, levando o amarelo da marca que eu já mostrei para o chão.
Olha que bacana, encontramos um tom super bacana de carpete, o resultado final disso assentado ficou muito lindo. Não é exatamente o mesmo tom, mas tudo bem, o tom exato nós usamos na parede e usamos então uma variação desse tom no piso, com textura, com traminha, levando acolhimento, trabalhando melhor a acústica e levando um pouco de bossa, de borogodó para dentro dessas salinhas. A mesma coisa aconteceu na entrada. Nós queríamos que essa recepção, esse ponto de chegada da empresa fosse bem diferente, fosse impactante, cheio de informações, com a identidade da marca muito trabalhada, muito bem marcada e que prendesse a atenção do visitante. Mas durante o desenvolvimento nós sentimos falta de uma outra cor que saísse dessa paleta que eu já mostrei. Uma cor que unificasse tudo isso que já estava trabalhado em piso, em parede, em mobiliário, mas que obviamente conversasse com o restante. E aí no meio dessa história surgiu a ideia de utilizar o roxo. E nas nossas buscas encontramos um carpete no tom que a gente queria. Também da Target, esqueci de falar, mas esse aqui utilizado é da linha Desso, da marca Target. Nessa mesma linha Desso, a gente encontrou o tom de roxo, que caiu como uma luva ali naquele contexto. A ideia então era fazer uma marcação de toda a área referente a estar nessa cor. Utilizamos uma área desse carpete maior ali na recepção. Esse carpete ele avançou um pouquinho na área do office, porque ali a gente também tinha uma área de estar mais reservada. E no meio desse roxão fizemos uma marcação do outro carpete num tom mais neutro, um tom de cinza, que receberia esse mobiliário da recepção. Como se fosse um tapete colocado em cima do carpete. Mas na verdade eles estão colocados rentes, né? Primeiro foi colocado o piso roxo, foi marcada aquela bola e depois entrou o piso cinza bem alinhadinho com o roxo. O resultado foi incrível, nós tivemos que levar essa proposta, obviamente, para a equipe de marketing, porque a gente estava saindo um pouco fora do que constava no manual, mas eles curtiram a ideia, aprovaram e tá aí o resultado para vocês verem. Depois dos pisos, nós passamos para os forros. A ideia era utilizar forro branco no escritório todo, para que a gente continuasse dando destaque para esses outros elementos, para que não ficasse um excesso de informação. Eu mostrei no último vídeo que nós utilizamos diferentes tipos de forros, depois eu vou tentar gravar um vídeo específico sobre a acústica, porque é uma disciplina muito específica e eu passaria muito tempo falando sobre isso, mas quero mostrar algumas curiosidades para vocês. Em parte do escritório nós utilizamos aquele típico forro acústico removível em placas de 62,5 por 62,5, fixado com uma estrutura metálica também branca. Mas eu falei que esse forro ele tem dois tipos de fixação. A gente pode ter a placa totalmente alinhada com a estrutura de sustentação, ou a gente pode ter a placa ligeiramente rebaixada. E esse rebaixamento, ele também ajuda na acústica. E eu quero mostrar para vocês mais em detalhes a diferença de uma placa para outra. O que nós utilizamos lá foi esse forro Brilhanto A. Mas nessa amostra que eu estou, ele está no modelo retinho, que é colocado alinhado com a estrutura metálica. Esse aqui, que é uma outra referência, é o Sinfonia, ele já está no acabamento que eu mencionei. Percebam que aqui a borda é recuada, ela não é reta como essa borda aqui. Olha só, tem uma diferença. Porque essa parte que está recuada, ela vai se encaixar na estrutura metálica, deixando essa espessura aqui de mais ou menos 1 centímetro para baixo. Eu gosto muito desse tipo de forro porque eu acho que dá mais movimento, fica mais sofisticado, cria uma sombrinha, assim, o resultado final é incrível. E tá aí a diferença então para vocês entenderem. Fora esse forro acústico, nós usamos um outro material na área do call center genial, também com funções acústicas, que é essa espuma que chama Sonex. Essa aqui tá na cor chocolate, mas lá nós utilizamos na cor branca. Aqui também ela tá com 2 centímetros de espessura e lá nós utilizamos com 5 centímetros. São espumas com alturas diferentes que foram colocadas intercaladas em placas de forro de gesso, para que a gente tivesse uma acústica especial na área do call center. Como eu já disse, eu não vou me aprofundar nas explicações técnicas agora, mas quero mostrar o material. Vou até abrir esse aqui para vocês verem que, embora seja um material muito tecnológico, isso aqui inclusive é incombustível, olhando assim, aparentemente parece uma simples espuma, uma coisa boba, mas que obviamente possui características acústicas espetaculares. Então aqui está na cor chocolate, o fundo já está na cor branca, que foi a cor que nós utilizamos lá. Um material muito bacana, mas que foi especificado, obviamente, com a ajuda de um profissional especializado em acústica, como eu também já contei. Ainda falando de forros, eu quero falar de um outro material que nós utilizamos na área da copa. Além do forro de gesso tradicional, do forro Clinel, que eu falei um pouco mais sobre isso no último vídeo também, nós utilizamos um terceiro elemento no teto da copa, fixado por baixo desse forro principal.
Esse material ele chama EcoShape e ele é feito de PET. 70% do PET utilizado nessa composição é reciclado. É bacana porque aparentemente esse material ele parece um feltro, assim, um feltro bem compactado. Ele não é totalmente rígido, mas ele tem uma boa resistência. Olha só, quase não consigo dobrá-lo. E aqui eu tô com umas amostras que nós recebemos que são porta-copos. Olha que legal, pra gente utilizar aqui no escritório. Então, esse material ele é conhecido como nuvem e ele tem uma característica absorvedora bem legal. Então, nós utilizamos no teto, acima de uma área de jogos, a gente tem ali uma mesa de totó no meio da copa, que gera mais ruído. A ideia era fingir mesmo que isso eram nuvens, por isso utilizamos tons desde o branco, passando pelo cinza clarinho, azul claro, até o azul escuro. A forma escolhida, ela é padrão de fábrica, mas o que nós fizemos então foi personalizar esse desenho do teto com uma composição diferente e com essa escolha de cores então bem personalizada também. Falamos de piso, falamos de teto e agora falaremos de parede. Quando a gente fala em utilizar as cores do material da marca no projeto, é muito mais fácil a gente se aproximar desses tons exatos quando a gente trabalha a pintura, porque a gente tem um leque muito grande, uma variedade muito grande de cores e de diferentes marcas. Então o que nós fizemos foi pegar os nossos pantones de cores de diversas marcas e aproximar aqui nessa amostra, escolhendo o tom que mais se aproximava com o tom real impresso. Isso foi testado primeiramente em obra, precisamos fazer um ajuste do amarelo principalmente, o azul a gente já acertou de primeira, e levamos então para várias paredes esses dois tons, azul e amarelo. O laranja, por ser uma cor mais forte e mais vibrante, a gente deixou para utilizar mais pontualmente. Ela entrou nas paredes também, mas já em forma de adesivo. Muitas coisas da identidade da marca foram utilizadas nas paredes e nos vidros em forma de adesivo. Como, por exemplo, a numeração das 6 salas individuais que a gente tem nos fundos do Open Office, a comunicação visual dos banheiros, todas as paredes também de circulação das áreas molhadas dos banheiros, por exemplo, elas receberam então adesivos, geralmente na cor laranja. Então ele entrou pontualmente e apareceu também no mobiliário. Por quê? Porque no mobiliário, principalmente no couro, a gente conseguia um laranja que se acercasse muito desse laranja original. Então essa escolha também de materiais foi feita com base no que a gente tinha de possibilidade de trabalhar. Né? Às vezes a gente quer uma cor de tecido que a gente não tem exatamente no mesmo tom. Às vezes a gente encontra. E aí então nós demos prioridade para os materiais que a gente conseguia aproximar muito do que a gente precisava. Ainda nas paredes, nós voltamos para esse material, para o EcoShape, que foi utilizado de uma forma muito bacana na área do call center. A gente tinha toda uma parede para trabalhar a acústica ali. E a ideia então era criar algo impactante, que tivesse a identidade da marca, mas que também fosse surpreendente. Nós desenvolvemos aqui dentro do escritório um desenho especial, que não era de linha, como aconteceu lá na Copa. E a Leide, o fabricante, gentilmente executou pra gente. A ideia então era trabalhar esses 3 tons. Por uma feliz coincidência, nós encontramos esses tons nesses materiais. Eu não estou com as amostras das cores aqui agora, mas vocês vão ver nas imagens. E aí, nessa forma que nós criamos, que é 1/4 de círculo, na verdade, fazendo essa brincadeira com os tons, nós conseguimos escrever a marca Somos na parede, mas de forma muito sutil. Na verdade, esse material ele está colocado em um plano, na maior parte da parede, e onde a gente tem o Somos escrito, ele foi duplicado. Ele tem uma espessura dupla, ou seja, ele fica um pouquinho mais gordo para fora, de modo que a pessoa, com atenção, ela consegue enxergar então essa logo ali descrita. Isso também precisou da aprovação do marketing, porque de certa forma a gente estava mudando a fonte do texto. Mas eles adoraram a ideia, é uma brincadeira, é uma forma de levar essa identidade para a parede de modo divertido e mais uma vez a ideia foi aprovada. E para fechar o tema paredes, eu quero mostrar uma textura tipo cimento queimado que nós também utilizamos em alguns locais. Salas de reunião, salinhas individuais, revestimos alguns pilares com essa textura para parecer ali que era o pilar natural de concreto. E a que nós utilizamos foi a textura cimento queimado, então, para áreas internas da marca Dakar, no acabamento platina, que é essa aqui. Aqui parece um pouquinho mais escuro, mas na prática, depois de aplicado, fica um tom bem clarinho, bem suave, que combina com tudo isso que eu já mostrei. No próximo vídeo, quando eu mostrar a obra toda pronta, eu quero me afundar um pouco mais no tema mobiliário, porque a gente tem muita coisa para falar. Mas aqui, rapidamente, eu quero explicar como foram feitas as nossas escolhas. Tudo que é mesa de trabalho, mesa de reunião e baia de call center, nós utilizamos uma base neutra. Para as mesas de trabalho, nós utilizamos o carvalho Hanover, da marca Operis.
que foi o mesmo material utilizado em toda a marcenaria sob medida que nós também fizemos no escritório. O carvalho Hanover é da marca Duratex, então nós conseguimos isso tanto no mobiliário que veio de fábrica da Óperis, quanto no mobiliário desenvolvido pela marcenaria. E aí, lá no call center, como base das baias também, nós utilizamos um acabamento bem clarinho, ligeiramente metalizado, que é o cinza matrix. Mas, em contrapartida com essa base de mobiliário neutra, nós entramos com as cores. As cadeiras do call center são um caso à parte, porque nós conseguimos, na Flexform, o tom exato do azul que a gente tinha no manual da marca. São cadeiras espetaculares, então, um tom de azul bem clarinho, e o estofado num tom de couro mais escuro, tipo caramelo, lembrando o nosso laranja. A mesma coisa aconteceu lá na área do escritório. Nosso tampo é muito neutro, já falei, o carvalho Hanover, mas a estrutura metálica ela é toda num tom também terracota, já um pouco mais claro, mas que trouxe muita elegância e continuou conversando então com tudo isso que eu já mostrei para vocês. Foram escolhas ousadas, misturas de tons, de texturas, de materiais, enfim, um resultado final bem legal, surpreendente, que muito em breve eu trarei para vocês. Lógico que eu ainda tenho muita coisa para mostrar, mas isso eu vou deixar para o tour final na obra. Acho que por hoje já falei demais. Me contem aqui nos comentários o que mais gostaram, se tiveram dúvidas, se por acaso eu não mostrei algum nome específico, algum fornecedor, me perguntem que eu respondo a todos eles aqui embaixo. Se gostou desse vídeo, já se inscreve no canal para receber notificações de novos vídeos. Dá um like aqui embaixo e se liga por aqui.